Olá pessoal, tudo bem com vocês? As declarações do presidente da Câmara, Hugo Motta, continuam deixando os militantes em surto na Globo. No último vídeo, eu mostrei a vocês a entrevista do Hugo Motta, onde ele disse com todas as letras que não existiu nenhuma tentativa de golpe, só vandalismo. Isso já tinha feito com que a Sadi e o Otávio Guedes surtassem, mas agora foi ainda pior. A militante Eliane Castanhede ultrapassou todos os limites. Primeiro veio com papo de que Bolsonaro incentivou as pessoas no 8 de janeiro, mais uma fake news, pois ele nem no Brasil estava. E depois ela chega ao ponto de ameaçar o Motta, dizendo que ele está mexendo com algo muito perigoso, lembrando que é a mesma jornalista que disse que criticar o governo é crime. Assistam comigo esse total descontrole. Não é um golpe de Estado se fosse assim, de repente surgiu de um nada, foram lá, jogaram umas pedras. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, foi longamente preparado, foi estimulado pelo presidente da República, eles estavam em torno dos quartéis, pedindo golpe, sim, pedindo intervenção militar, foram para o Palácio do Planalto, para o Supremo Tribunal Federal e para o Congresso, para, sim, dentro de um movimento de golpe, quebrar a sede das instituições. Isso aqui nós, leigos, compreendemos com uma clareza exemplar, né? Mas o presidente da Câmara, ele tem um probleminha, é que ele tem um pé lá e um pé cá, um pé na esquerda e um pé na extrema-direita. E durante a campanha para a presidência da Câmara fazia sentido, porque ele conseguiu unir de PT ao PL. Então ele precisava de votos e tal. Mas acabou a eleição, ele agora é presidente da Câmara dos Deputados e ele, ao dizer uma coisa dessas, é gravíssimo. É gravíssimo e ele tem dois pés, por quê? Né? Eu trouxe aqui no dia que depois da eleição, quando o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, agora reeleito para a condição de presidente do Senado, foram ao presidente Lula, a mãe do Hugo Motta, Francisca Motta, que foi prefeita de Patos, na Paraíba, né? Assim como o pai dele hoje é o prefeito, e a avó do Hugo Motta disse para o Lula: olha, Lula, votei sempre em você, desde 1989 nós estamos com você. E o PT foi sempre vice, tanto da Francisca Motta quanto do pai do Hugo Motta em Patos. Então, neste momento eles eram de esquerda, mas aí a gente volta um pouquinho a fita. O Hugo Motta é apadrinhado, vamos dizer assim, ele é gerado como um líder político por quem? Por Eduardo Cunha. E ele também foi um líder ali do impeachment da Dilma Rousseff. Portanto, como eu disse lá no início, o Hugo Motta está botando as manguinhas de fora e mexendo com algo muito complexo e perigoso no ano do julgamento do golpe de Estado que foi articulado dentro do Palácio do Planalto no governo Jair Bolsonaro. Então, essa semana eu conversei com o presidente do partido dele, o do Republicanos, que é o deputado e pastor, enfim, Marcos Pereira, e o Marcos Pereira dizendo, né, eu sou advogado, sou jurista e eu digo o seguinte, não dá para julgar a anistia antes de condenação. A anistia só pode ser colocada depois do julgamento e depois da conclusão, né, da condenação. Portanto, eu, se fosse do Palácio do Planalto, ficaria muito preocupada. E se fosse do Supremo Tribunal Federal, ficaria ainda mais preocupada com essa declaração do Hugo Motta. É preciso saber melhor que personagem é esse que assume um poder tão grande. Agora eu queria mostrar a vocês um trecho do Jornal Nacional de 2017, quando a esquerda queria a saída do presidente Temer e invadiram e depredaram o Congresso Nacional. Eu acredito que muitos não lembram ou não acompanharam o ocorrido na época. Só peço que vocês reparem na apresentadora do Jornal Nacional, logo de cara chamando de manifestação e protesto.
Você não ouve a palavra golpe em nenhum momento, assim como durante o vídeo vão ouvir a palavra vândalos, mas nunca golpistas. E olha que tinha 10 vezes o número de pessoas do 8 de janeiro e agiram com muito mais violência. Eu acho que nem preciso dizer que nenhum desses vândalos foi preso e condenado. Bora relembrar um pouco da hipocrisia da nossa mídia. Protesto em frente ao Congresso. A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela Força Sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. O protesto terminou em vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto, organizado e pago pelas centrais sindicais, parou o trânsito na cidade. Só a Força Sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes a Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Os manifestantes foram impedidos de chegar aqui ao gramado do Congresso Nacional. Toda a área está isolada com barreiras como esta. Do lado de lá, a polícia militar. E mais à frente, do outro lado, os manifestantes. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação. Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A fumaça era vista de longe. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar na esplanada. Teve destruição também no Ministério da Cultura. Imagens mostram móveis, papéis, muitos papéis jogados pelo chão. Material que acabou servindo de munição para os vândalos que montaram barricadas de fogo. Neste vídeo do jornal O Globo, um PM atira e vai em direção aos manifestantes. O governo do Distrito Federal disse que a Secretaria de Segurança está apurando se a arma utilizada era de fogo. Em nota, a Força Sindical rechaçou a infiltração de vândalos no protesto e disse que não tem nada a ver com os baderneiros. A CUT também negou que os mascarados fizessem parte da central e disse que a manifestação tomou uma proporção maior do que o esperado. Os prédios dos ministérios na esplanada foram esvaziados a pedido do governo e tropas federais convocadas para proteger o patrimônio público. No meio da tarde, o ministro da Defesa anunciou que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem, autorizando o emprego das Forças Armadas na segurança da esplanada, do Congresso e do Palácio do Planalto. Levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. Segundo o Ministério da Defesa, o decreto de garantia da lei e da ordem é usado nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. Foi assim na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e nas eleições. Nessas ações, as Forças Armadas agem em área restrita e por tempo limitado, a fim de garantir a integridade da população e o funcionamento das instituições. A PM calculou em 35 mil o número de manifestantes na esplanada. No balanço da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, 49 manifestantes e policiais ficaram feridos. Agora eu queria colocar para vocês a fala do Joel Pinheiro, que parece ainda ter um pingo de bom senso em meio aos militantes raivosos da Globo News. Ele analisa a fala do deputado Hugo Mota e comenta sobre a dureza das penas que os manifestantes do 8 de janeiro estão recebendo, dizendo que perderam completamente a noção ao executar as sentenças. Outra parte da fala do deputado Hugo Mota
essa me parece ter uma boa dose de verdade. As penas estão desequilibradas. Muitas dessas pessoas estão ganhando penas maiores do que assassinos. Fica uma situação minimamente, enfim, destoante, né? Uma situação bizarra, porque a gente vê pessoas que, é óbvio, estavam mobilizadas por motivos absolutamente errados, fizeram atos de violência condenáveis, mas cada um ali é pior do que um assassino. No fundo, não está batendo direito. O Supremo, me parece, exagerou. E exagerou de forma desnecessária, porque 2 ministros, na época dos primeiros julgamentos, deram uma interpretação, foram os ministros Barroso e o ministro André Mendonça, que os 2 crimes contra o Estado de Direito, um absorvia o outro. Isso resultava em penas bem menores, me parece, bem mais razoáveis. Ao tentar fazer a pena máxima possível com os crimes separados, o Supremo criou uma situação muito aberrante, muito difícil, em que sim, pessoas que estavam ali protestando e querendo um golpe, jogando uma pedra ou até sem jogar nada, estão levando 17 anos de prisão. Mais, repito, do que muito assassino. Obrigada a você que chegou até aqui, desde já agradeço. Eu trouxe esse vídeo da manifestação violenta na época do governo Temer justamente para vocês verem o quão hipócrita é a mídia tradicional hoje em dia. Ou alguém aí duvida de que se fosse o contrário. Se no 8 de janeiro fossem petistas protestando contra o governo do presidente Bolsonaro e tivessem tido esse mesmo destino dos patriotas, essas blogueiras da Globo News estariam com faixas e camisetas durante o programa pedindo por anistia? Essa polarização que vivemos é até natural entre a população, mas jamais poderia acontecer entre profissionais do jornalismo e entre membros do STF, pois estão lá para trabalharem de forma imparcial. A justiça no Brasil de cega não tem mais nada. O que vocês acham, pessoal? Será que o Hugo Motta vai ter forças para pautar a anistia e fazer justiça pelos patriotas do 8 de janeiro? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.